Olá, tudo certinho? O meu nome é Cleiton Correia, estamos iniciando hoje o videocast da página O Que Fazer em SAP. No Instagram, a página O Que Fazer em SAP é um guia de indicações aqui da cidade e a gente produz filmes curtos para a divulgação das empresas. O videocast ele tem por objetivo gerar valor a essas empresas, contando a sua história, os bastidores, né, das empresas aqui de Santo Antônio. E também falar um pouquinho de arte, de cultura, de turismo, entretenimento. É isso aí. Eu queria aproveitar e agradecer ao Jonathan, da Imobiliária Marquise, e também ao Dr. Marcelo, que é o nosso primeiro participante, o nosso primeiro bate-papo aqui no videocast. Então, pessoal, é um prazer estar aqui, tá, Cleiton? Isso é uma honra ser o primeiro entrevistado aqui a participar desse videocast, deste projeto muito legal, da ideia, né, do que fazer em SAP. Sim. Que, para quem não sabe, essa história assim tem algumas particularidades, né? O Cleiton estava indo comigo fazer uma viagem, né, Cleiton, para a gente fazer um trabalho, umas filmagens. Em Itapeva. E a gente conversando e ele falando das ideias, dos objetivos, dos projetos. E aí ele comentou, né, do que fazer em SAP. Você lembra, Cleiton? E aí eu dei uma bronca nele, falei assim, mas Cleiton, rapaz, você tem um negócio fantástico na mão e você fica aí sofrendo, pensando em coisas mirabolantes, em projetos mirabolantes. Rapaz, você tem um diamante na mão, que é o que fazer em SAP. E aí, da conversa, ficamos lá, acho que umas 2, 3 horas conversando e, graças a Deus, hoje eu fico muito feliz, né? Fico muito contente de saber que é um projeto que está vingando. E que agora está criando mais um braço ainda, né? Que é o videocast. Entendeu? E eu fico extremamente honrado de ter sido convidado para fazer o primeiro videocast do Que Fazer em SAP. E eu tenho certeza que muita gente boa ainda vai passar aqui. Muita gente muito melhor do que eu vai estar passando por aqui. Né? Eu sou um projeto de empresário, um projeto de empreendedor. Tenho certeza que vai ter muita gente muito mais importante, muito mais interessante aqui para conversar com você. Então, no início, eu fiz questão que o senhor fosse o primeiro a vir aqui, exatamente por isso, porque a gente criou a página no Instagram há 1 ano e meio, mais ou menos, atrás. Eu dei aquele boom inicial na página, a gente criou alguns conteúdos e a página ficou em stand-by. E após a nossa conversa, eu vi, assim, percebi através de uma pessoa que estava externa, né, ao meu círculo, a importância que a página tinha. E eu falei assim, não, isso daí vai funcionar, vai dar certo. Daí, logo após, os meninos começaram a trabalhar junto comigo e a gente deu início novamente a esse projeto. E hoje estamos iniciando o videocast. Sim, e cada vez mais ela vai se tornando uma realidade, né, Cleiton? E eu acho que a vida é assim, sabe? A vida é feita dessas coisas mesmo. Às vezes a gente fica procurando coisas mirabolantes, né? Soluções maravilhosas. A gente fica imaginando um cenário ideal, um mundo perfeito. E não é assim que funciona, né? Eu sou um microempreendedor, né? Eu sou proprietário lá da Oral Sim Implantes. A minha história é a síntese disso tudo, né? A minha família é de Maringá, até hoje eles moram em Maringá, minha esposa, meus filhos, minha mãe, minha família toda. E vim eu para Santo Antônio da Platina. Isso faz quanto tempo já, doutor? Eu vim para cá A clínica inaugurou em fevereiro de 2018. Se eu não me engano, eu me mudei para Santo Antônio em novembro de 2017. Então vai para 7 anos. 6 para 7 anos, né? E eu sempre falo assim, né? As pessoas muitas vezes comentam comigo e falam assim, mas doutor, o senhor saiu de Maringá, uma cidade que tem tudo, super bem estruturada, para vir para Santo Antônio da Platina? Pois é, pessoal. Eu vim para Santo Antônio da Platina. E hoje eu falo com muito orgulho que, assim, hoje eu sou platinense. Eu vou para Maringá por conta da minha família, para fazer visitas, né? Porque, enfim, né? A gente precisa fazer esse lado familiar. Mas eu, Marcelo, hoje eu me considero um platinense, raiz. Né? Entendeu? De morar em Santo Antônio da Platina. Uma coisa assim, né? Ô, doutor, lá na clínica vocês fazem o quê? Cleiton, a maior especialidade da clínica é implante dentário, né? É onde a gente vamos dizer assim, referência, né? A gente, graças a Deus, nesses 6 para 7 anos, se tornou referência aqui na cidade.
né? Então, nosso maior trabalho, nosso melhor trabalho, onde a gente tem as melhores opções, são os implantes dentários. A gente faz também todos os outros tratamentos, né? Mas, em suma, o nosso trabalho é isso, é restituir a boca, porque, infelizmente, nós moramos num país de desdentados, né? E hoje, inclusive, eu estava conversando com um paciente que foi lá fazer uma avaliação, um senhor frentista de posto. Eu falei, não, doutor, porque aqui acho que a nossa realidade do senhor é essa mesmo, né? Pegar frentista, pegar... Eu falei, não, o senhor está enganado. Né? Porque, infelizmente, a gente vem de uma cultura, né? Mesmo as pessoas que têm mais condição hoje, de que se ia ao dentista e arrancava dente. Quer dizer, doía, arrancava o dente, né? Então, hoje nós moramos, infelizmente, ainda num país de desdentados. E os implantes e a Oral Sim veio para justamente tentar resolver essa situação, né? Possibilitando um tratamento com um preço justo, com uma forma facilitada de pagamento. Então, isso eu acho que é o que me faz ir para todo dia na clínica, né? Doutor, como você se envolveu com esse mundo dos implantes, com essa especialidade dos implantes? Quando começou isso? Então, Cleiton, na verdade a história é meio maluca, né? É assim, eu tinha um consultório em Maringá, um consultório particular, um consultório, vamos dizer assim, normal. Uhum. E só que é isso, né? A concorrência era muito grande e eu sentia que faltava alguma coisa. Sabe quando você fica naquela coisa de que, poxa vida, eu podia fazer mais, eu tinha alguma coisa a mais para fazer. E aí, então, um amigo meu, que tinha uma clínica nos moldes parecidos com o da Oral Sim, me convidou um dia para ir trabalhar nessa clínica. Ele queria um avaliador. Eu falei assim, rapaz, isso em 2015, alguma coisa assim. Eu falei, rapaz, como assim avaliador, né? Até então, sempre eu que trabalhava, eu que atendia, eu que fazia as coisas. Eu falei, não, vem aqui que eu vou te mostrar um negócio bacana. E ele me mostrou, né? Eu ia lá, fazia as avaliações, explicava, dava detalhes técnicos. Falei, cara, é isso. E o mais legal de tudo, né? Por ter uma estrutura maior, ele possibilitava as pessoas a fazer o tratamento. Coisa que eu, sozinho no consultório, não conseguia. Né? Desde parcelamento. Ele já atendia pela Oral Sim? Não era Oral Sim. E aí, só que, enfim, aí acabou que não deu certo. Esse meu colega, né, queria inclusive montar uma franquia, mas acabou que não deu certo e eu acabei, né, deixando para lá. Mas ficou a mosca, né, a mosca do... Falei, rapaz, eu acho que é isso que eu quero. Eu quero poder possibilitar para as pessoas, porque, como falei, como ele tinha uma estrutura muito grande, como a Oral Sim tem, ele possibilitava, assim, você fazer a compra de material com preço melhor, possibilidade de dividir um tratamento, né? Porque a gente sabe que o tratamento odontológico, infelizmente, não é barato. Quer dizer, na verdade, uma coisa que eu sempre falo para os pacientes, né? Na verdade, eu digo que não é o tratamento odontológico que é caro. Infelizmente, a gente é que ganha mal, né? Não é? Mas é verdade. Infelizmente, o nosso salário mínimo não é mínimo, né? E assim, é abaixo, muito abaixo do mínimo. Mas, enfim, nessa clínica me possibilitou ver isso. E aí, na época, eu já conhecia um pessoal dentro da Oral Sim, né? Que na época estava começando a crescer como franquia. Entrei em contato com esse pessoal e surgiu uma possibilidade para que eu trabalhasse na Oral Sim. Aí eu fui para o Mato Grosso, fiquei 1 ano trabalhando lá em Rondonópolis, Mato Grosso. E aí falei, rapaz, é isso que eu quero. Daí, nessas andanças da vida, acabei vindo aqui para Santo Antônio da Platina, graças a Deus, com muito suor, muita lágrima, muita noite sem dormir, evidentemente sem dinheiro, né? Assim, vamos para a luta e vamos atrás. E graças a Deus, Deus me abençoou. Vim para uma cidade maravilhosa, conheci pessoas maravilhosas aqui.
Hoje, meus amigos, minha família, né? Eu considero pessoas da minha família, pessoal lá na clínica, todo mundo muito engajado, todo mundo muito disposto a trabalhar. E tô aqui e hoje eu sou platinense raiz. É isso aí. A tua formação é de onde? Você se formou onde? Isso, eu sou formado pela Faculdade de Odontologia de Bauru, da USP, unidade da USP, né? Universidade de São Paulo. Lá fiz minha graduação, me formei em 92. Depois fiz especialização pela Universidade Estadual de Maringá, porque, enfim, eu estava lá em Maringá, né? E aí eu fiz implantodontia lá em Maringá. Então, a minha formação é USP e a UEM. E como que foi estudar lá na USP? Lembra um pouquinho? Rapaz... Qual que é as lembranças? assim, não, era muito bom, né? Assim, imagina que em 89 a 92, cara, na época o implante estava começando a entrar no mercado, né? Até era uma coisa muito novidade e a gente sempre foi um centro de referência, né? Então eu falo sempre assim que a gente foi muito privilegiado, porque tudo que entrava de material novo, né? Na época estavam começando a entrar as resinas fotopolimerizáveis. E a gente fazia teste, cara. Era muito louco isso, porque assim, a gente era um bando de moleque, né? Eu entrei na faculdade com 17 anos de idade. E a gente tinha acesso às coisas mais mirabolantes, assim, os materiais mais modernos tinha lá, porque na verdade era isso, né? Todas as empresas tinham interesse de que nós usássemos esse material para a gente aprender, até para dar feedback, né? Então a gente participava de pesquisas, né? Então assim, a gente acompanhava, dava feedback, como é que é. Então isso me deu uma formação muito boa. Apesar de que eu sempre falo que a formação mesmo é na lida, né? É ali no dia a dia, depois que você sai. Tô vendo isso na prática. Pois é. Como eu treinei fazer isso, como eu fiz várias vezes sozinho, e na hora que chega a hora H, parece que tudo trava. Tudo... Não, mas é assim mesmo. Assim, as primeiras 100 vezes a gente engasga, depois não, tô brincando. Não, mas realmente, assim, eu acho que é isso, né? A gente tem que ter coragem. Sabe, Cleiton? O que eu acho muito bacana, e eu fico muito feliz de ter participado, de certa forma, disso, é ver que você teve a coragem. Porque muitas vezes a gente fala assim, faz isso. Mas o cara olha pra você e fala assim, rapaz, esse negócio aí não vai dar certo, não. Ou, puxa, que legal. Só que amanhã eu faço. Amanhã eu faço. Amanhã eu faço. E não faz nunca. Né? Então eu acho que isso é uma coisa que eu acho muito legal, né? Te dar os parabéns por isso, porque de repente assim, numa conversa de boteco, né? Uma conversa de informal, totalmente, entendeu? De repente a coisa criou corpo, aconteceu, né? Eu lembro que eu fiz um desafio pro Cleiton, que era assim, o Cleiton falou assim, doutor, então o senhor vai ser o meu primeiro cliente, né? Eu falei assim, tá bom, Cleiton, abre aí a sua página. Na época acho que tinha 500. Não tinha 500, tinha 400 e alguma coisa, se eu não me engano. Posso estar enganado, Era bem pouquinho. Perto de 500. Falei assim, Cleiton, quando você tiver pelo menos 1000 seguidores, você vem falar comigo. Aí a gente conversa. Porque para 500 seguidores eu não tenho interesse, não. E já está chegando nos 5.000, né? Sim, estamos com 4.000 e poucos. 5.000. E é isso aí, pessoal. Mas e é isso, sabe? Eu acho que assim é a vida, né, Cleiton? Sim. A gente, de vez em quando, leva uns tombos, de vez em quando dá errado. Mas a gente tem que, primeiro, aprender com os erros. Sim. Crescer com eles, né? E como diz o ditado, né? Levantar, sacudir a poeira e tocar a vida. Doutor, lá no comecinho, na faculdade, você teve o apoio também dos seus pais? Como sim, que foi isso? Sim, não. Isso é uma coisa que eu sempre vou levar para o resto da vida, né? Quer dizer, meu pai e minha mãe sempre se sacrificaram muito. Meu pai nunca me deixou trabalhar. São vivos. Meu pai faleceu em 2020. Meu pai faleceu um dia antes do lockdown. Ele teve um derrame, um AVC, e ele faleceu no dia 17 de março de 2020. Dia 18 de março começou o lockdown, por causa do Covid. Sim.
né? Aí a gente ficou ali, acho que inclusive eu estava em Maringá, eu fiquei ilhado em Maringá, porque daí eu não podia deslocar. Mas meu pai era um cara fantástico, né? Meu pai era um cara maravilhoso, ele fez de tudo pela gente. O que ele fazia? Meu pai, ele era comerciário, né? Meu pai, assim, quando eu nasci, meu pai era bancário, né? Tanto que eu nasci em Londrina. Aí todo mundo fala, pô, Londrina vai, mas Londrina eu nasci por acaso, né? Porque a minha formação, minha criação foi toda sempre em Maringá. Mas aí meu pai abriu um comércio, ficou um bom tempo trabalhando como comerciante. E no fim da vida, depois de aposentado, ele trabalhou muito tempo como gerente de uma associação lá em Maringá, Associação de Japoneses. Mas ele era um cara fantástico. Teus pais são japoneses? Não, meus avós são... Eu sou terceira geração, eu sou Sansei, né? Sansei, entendeu? Então, meu avô, minha avó, japoneses, né? Issei, né? Que a gente chama. Meu pai e minha mãe, Nisei, que é a segunda geração. Eu sou a terceira geração. Eu sou o Sansei. Se eu tivesse filhos, meus filhos seriam Yonsei. Aí daí para baixo eu não sei. Até Yonsei eu sei, depois para não sei. Quem veio do Japão? Teus avós? Meus avós. Tanto meu avô por parte de mãe, como por parte de pai, vieram do Japão. Os teus pais já traziam tradição também, assim, de falar japonês, coisas assim? Olha, Cleiton, é assim, ó, a família da minha mãe era mais tradicional. Aliás, né, até hoje, né? Tanto que dentro da família da minha mãe, até hoje, assim, todos são casados com japoneses, né? Não tem a miscigenação, entendeu? Meu avô falava basicamente em japonês, já é morto, falecido, mas meu avô falava basicamente só em japonês, minha avó também, por parte da minha mãe. Minha mãe, meus tios, todos falam bem japonês. Por parte do meu pai, já não é tanto, né? Porque como meu avô veio do Japão e ele fugiu um pouco da regra, né? Porque geralmente o japonês vinha do Japão trabalhar em fazenda, né? Trabalho braçal. Meu avô, por parte de pai, ele abriu comércio. Então, meu avô, por parte do pai, teve madeireira, teve mercearia, teve posto de gasolina. Então, por parte do meu pai, já não era tanto. E, na verdade, enquanto criança, eu tinha mais contato com a família do meu pai, né? Então, acho que talvez por isso que eu tenho essa coisa mais de querer ser empreendedor, de trabalhar. Mas quando criança, você estudou em escola para japonês? Rapaz, assim? Essa é uma história engraçada. É assim, ó, minha mãe, quando eu tinha uns 7, 8 anos, minha mãe queria que eu fizesse catequese. Aí, falei assim, mãe, eu não vou fazer esse negócio não dá certo e tal. Falei, então tá, então você vai fazer japonês. Eu falei, tá bom, vou fazer japonês. Rapaz, eu fiquei 1 mês e meio fazendo japonês. Japonês para aprender a parte da a língua japonesa. A não, língua. A língua japonesa. Aprender, estudar japonês. Rapaz, eu fiquei 1 mês e meio fazendo japonês. Falei, mãe do céu. Quero ir pra catequese. Faz qualquer coisa, mas não dá. Não, porque é muito difícil. Não, é muito difícil. É assim, você tem que ter uma disciplina, você tem que ter... É muito difícil. O japonês é bem... Eu até compreendo razoavelmente bem o japonês. Porque como eu, de vez em quando, convivia com meu avô, então, assim, a gente entende. E outra, né? Brasileiro é meio danado, a gente vai pegando meio o sentido da conversa, né? Sim. Às vezes você não entendeu tudo que ele falou, mas você sabia mais ou menos o contexto. Então você respondia. Mas o meu conhecimento de japonês é muito basal, né? Muito basal. Mas você estudou em escola tradicional, escola... Não, eu estudei em colégio de freira, colégio de irmão, entendeu? Fiz a catequese, fiz a primeira comunhão, entendeu? Fiz crisma até, entendeu? Mas, assim... Mas, sim, estudei em colégio tradicional. Entendi. Perfeito isso. Entendeu? Muito bom. A tua vida foi toda lá em Maringá. Cleiton, assim... até a adolescência, sim. Né? Quer dizer, de 2, 3 anos até 15, 16 anos, sim. Aí eu encasquetei que eu queria estudar fora.
E aí você vê como é que meu pai era gente boa, né? Meu pai falou assim, tá bom, mas o que você quer? Daí seria para o ensino médio já. Eu já estava finalizando a antiga 8ª série, Aham. que é o ensino fundamental, né? É isso, Isso. ensino fundamental. Então, do ensino médio. Daí eu falei assim, pai, eu ainda não sei direito o que eu quero da vida, mas eu sei que eu quero estudar fora. Aham. Aí eu ainda fiz o primeiro ano, na época, colegial, né? Hoje não é mais ensino médio, mas primeiro ano colegial. Aí eu virei pro meu pai e falei assim, olha, pai, é o seguinte, eu quero fazer faculdade, mas assim, eu quero fazer faculdade na USP, eu quero fazer Unicamp, eu estudava em Maringá. Aham. Eu quero fazer Unicamp, né? Porque eu peguei aquele guia do estudante, um antigo guia do estudante, né? Aí eu olhei assim e falei assim, quais são as melhores faculdades no Brasil, né? E foi. Aí eu falei, a USP, Unicamp e Unesp. Eu falei assim, vou fazer esse negócio aqui. Aí meu pai falou assim, tá, tudo bem, mas você tem noção? Você não vai fazer o UEM? Você não vai fazer Federal do Paraná? Eu falei assim, não, pai, eu quero fazer, eu vou para as cabeças, né? Meu pai olhou, deu risada, falei, tá bom, mas o que você quer fazer? Como é que você quer fazer? Na época, eu tinha uma tia e um primo meu, que sempre a gente cresceu junto, que morava em Campinas. Daí eu falei assim, pai, eu queria ir para Campinas, eu queria, né, ver lá. E meu pai é muito gente boa, eu falei, então tá, então vamos lá. Meu pai me catou, foi comigo para Campinas. Aí a gente rodou os colégios lá, né? E aí meu primo estudava num colégio alemão. Cara, esqueci o nome do colégio, mas era um colégio assim, era terrível, sabe? Tipo, campo de concentração, difícil, assim, né? Super rigoroso, né? Aí eu falei, pai, eu tô saindo no colégio de freira, eu não quero. Eu não vim aqui para festar, eu vim aqui para estudar, mas. Não precisa ser tanto. Não precisa ser tanto assim também, né? Aí meu pai falou, então tá, então a gente foi, daí eu estudei no Ângulo em Campinas, fazer propaganda pro Ângulo em Campinas. Aí decidi faculdade. Falei, cara, e agora, né? Meu pai falou assim, tá, beleza, então tá. Eu vou bancar, você vem pra cá, você mora um tempo aqui com a sua tia, até você se ambientar e depois você se vira. Falei, tá bom, pai, beleza, deixa comigo. Eu tinha 15 anos, 14 para 15 anos de idade, né? Meu pai olhou pra mim e falou assim, rapaz, esse moleque não tem jeito. Mas tá bom, então vai. Aí, fazer faculdade. Cara, eu olhava assim, olhava, mas o que eu vou fazer? Não tinha ideia do que fazer. Aí eu inventei que eu queria fazer diplomacia. Instituto Rio Branco, em Brasília. Mas daí eu falei, cara, vamos morar em Brasília? Eu falei, não dá certo. Aí eu inventei que eu queria fazer administração, mas eu queria fazer na GV. Você vê que eu era topetudo, né? Eu não queria fazer em qualquer lugar, eu queria fazer na GV. Mas daí eu falei assim, não vai dar certo. Aí, engraçado que medicina eu nunca pensei mesmo. Não foi uma coisa... Uma opção. Aí eu falei assim, eu vou fazer odonto. Eu falei, tá bom, então faz odonto. Tá, beleza. Mas aonde você vai fazer odonto? Aí de novo, né? Mas foi só escolha, não tinha ninguém na Foi família. Foi minha escolha. Eu tinha um tio, avô, de super distante, mas não tinha. Não tinha contato. Daí, de novo, né? Guia do estudante, olhei. Melhor faculdade do Brasil, Bauru. Falei, pai, vou fazer aqui. É essa. Meu pai olhou e falou assim, tá bom, então... Beleza, te apoio. Aí, na época, eu estava no segundo... Porque eu fui para Campinas, eu terminei o primeiro ano do ensino médio em Maringá, fui para Campinas no segundo ano. Aí, quando eu terminou o segundo ano, eu falei pro meu pai, falei assim, pai, na época não tinha esse curso, negócio de vestibular de treineiro, né? Porque agora tem, né? Acho que tem. Antes de terminar. Acho que tem, não tem? Sim. Faz tanto tempo que eu não presto vestibular, mas acho que tem. Acho que meu filho falou que tem. Aí eu falei assim, tá, então eu vou prestar vestibular, pai, pra ver como é que é, né? Porque eu nunca tinha prestado vestibular na vida, não sabia nem o que era um vestibular, quer dizer, sabia da escola, mas... tá bom, então vai. Você vai prestar pra quê? Vou prestar pra odonto. Tava no segundo ano. Meu pai falou, mas
Você é louco? Eu falei, por que louco, pai? Eu vou prestar para odonto. Eu vou a ideia, né? Eu vou me balizar para saber em que nível que eu tô, porque já que eu quero prestar odonto, eu vou prestar para odonto. E na época não tinha treineiro. Aí meu pai olhou para mim assim, tá, você vê, né? O cara é muito gente boa. Eu falei, tá bom, então vai. Prestei. Cleiton no céu. FUVEST é 2 fases, até hoje são 2 fases, né? Aí a primeira fase é de múltipla escolha e a segunda fase de redação. Subjetiva, né? Objetivo e subjetivo. Aí fiz a primeira fase, estava em Campinas, daí voltei para Maringá para passar as férias, né? Mas também, na verdade, não vou mentir para você, eu também panquei uma malandra, né? Falei assim, bom, eu presto, faço uma moral com meu pai, não vou passar mesmo, porque você acha que eu vou passar em odonto, né? No 2º ano do colegial, né? Do ensino médio. Aí, rapaz, saiu o gabarito, e eu em Maringá. E se eu passasse, eu tinha que voltar para Campinas, eu estava de férias, né? A segunda parte daí. Segunda parte. Aí saiu o gabarito. Rapaz, eu não passei na primeira fase por uma questão. E eu não sabia se eu ria ou se eu chorava, né? Porque, por um lado, eu na verdade não queria passar, porque eu tinha que voltar. Mas na hora que chegou pertinho, deu vontade de passar. Exatamente. Falei, caramba, passei. Não passei. Mas daí, né, confiança foi lá pro céu. Falei, imagina, se no 2º colegial eu quase passei, isso aí eu vou passar. Vai ser não fácil. Vai ter nem nega, né? Aí, quando entrou no 3º ano, terceiro lá, no ângulo, eles tinham um esquema de salas especiais, né? Então, fui eu para tal da sala especial. Eram 30 alunos, imagina, ângulo era esquema de cursinho, né? Então, naquelas salas com 200, 300 alunos, eu estava numa sala com 30. Era uma sala dos nerds, né? Sei lá, coisa assim. Acho que hoje é isso, né? Nerd. Aí eu prestar o vestibular, Cleiton no céu. Prestei a primeira fase, passei por 2 questões. Aí eu começando a corrigir. Falei, cara, eu não passei nesse negócio. No finalzinho. Não passei em segundo, com 2 questões. Daí fui para a prova objetiva. Esse já no 3º daí. Já para valer, já para valer. Entendeu? Porque na verdade eu fiz, na vida, eu fiz 3 vestibulares. Não, 4, né? Esse do 2º ano, que eu não passei, e mais 3 quando eu fiz o 3º colegial. Aí eu passei na USP, na Unicamp e na Unesp. Passou nos 3, Passei nos 3. Entendeu? E escolheu a USP daí. Daí, né, na verdade, depois a gente vai ficando mais assim, né, daí a gente também tem esse lado, né. Daí eu vi que tinha USP em Ribeirão Preto. Falei, rapaz, imagina morar em Ribeirão Preto, cara. Mas daí eu já tinha passado em Bauru. Falei, não, vou pra Bauru mesmo, é aqui mesmo. Ô, doutor, o início aqui da empresa, aqui em Santo Antônio, como que foi? Foi muito difícil? Rapaz... Mudando um pouquinho história. de não, mudando tem um pouquinho história, de assunto. tem história pra contar. Não, tem. Não, foi como eu falei pra você, né? Foi muito sangue e suor. Foi o primeiro empreendimento teu? Não, na verdade eu já tinha tentado outras coisas, mas que não tinham dado certo, né? Logo que eu me formei, na época, isso em 92, 93, estava muito em moda montar consultórios para arrendar. Mas eram consultórios, locação de salas de equipamento. Eu fiz isso, ficou um tempo, daí desanimei disso. Eu entrei numa época numa clínica, numa multidisciplinar, né, uma policlínica, mas também não deu muito certo. Depois disso... Mas isso como sociedade ou atendendo nessas Não, já como um empreendedor. Como chefe do setor de odontologia, entendeu? Mas aí a empresa... Só que na verdade, eu era meio que um terceirizado, né, vamos dizer assim. Tinha um dono, um médico, era o dono da policlínica e eu era responsável pelo setor de odontologia. Aí a clínica acabou fechando, o médico cansou, desistiu. Eu montei uma outra clínica, tentando ser os moldes da Oralsim, mas ainda era muito amador, né? Não tinha essa noção ainda. Depois montei um consultório particular, só consultório mesmo, para daí partir para a Oralsim.
Você me perguntou de como é que foi aqui. Cara, foi muito suor, né? Muito trabalho, muita dedicação, entendeu? Como tudo, né? Você começa ali meio no peito, com a cara e a coragem, né? Que eu falei, graças a Deus, Deus sempre me abençoou muito, principalmente aqui em Santo Antônio da Platina, sempre colocando pessoas muito boas na minha vida, que me ajudaram e que fizeram com que a coisa desse certo, mas foi muito sofrido, né? Ô, doutor, a Oralsim, ela é uma franquia, né? Isso. Como que é para você trabalhar com uma franquia? Tipo assim, a empresa é sua, mas você, de certa forma... Eu tenho um sócio, né? É. Cleiton, é assim, ó. Eu sempre digo que franquia tem os dois lados da moeda, né? Para mim, eu não posso me queixar da Oralsim, porque, veja bem, como eu falei para você, eu era um forasteiro, né? Eu vim de Maringá, até então ninguém me conhecia na cidade. Uhum. E de repente montei uma empresa a nível nacional, que é a Oralsim, e isso me deu muito suporte, né? Aqui em Santo Antônio, em Bandeirantes, que eu tenho também a unidade lá, então isso me ajudou demais. Então a isso eu tenho que agradecer a Oralsim. A credibilidade do nome deles. Exatamente, entendeu? Então acho que por mais que a gente tenha capacidade, por mais que a gente tenha conhecimento técnico, né, digamos assim, a Oralsim me ajudou demais a criar um network muito rápido, né, que talvez se eu tivesse montado sozinho, talvez eu até hoje estivesse aí patinando, porque enfim, né, a franquia me deu muita visibilidade, né, a história de aparecer em outdoor, até hoje a história de aparecer em Facebook. O japonês, a história do japonês da Oralsim, né? E, aliás, essa história do japonês da Oralsim tem uma história engraçada, que eu falei para você que logo que eu entrei na Oralsim, eu fui para Mato Grosso, lembra que eu falei para você? Fui para Rondonópolis. E lá, cara, se aqui em Santo Antônio tem pouco, porque tem pouco japonês em Maringá Santo Antônio. tem bastante. Maringá, né? tem bastante, Londrina Bandeirantes tem bastante. Mas aqui tem pouco japonês. Mas imagina em Rondonópolis, no Mato Grosso, não tinha ninguém. E lá, na época, na unidade fazia a mídia TV, TV ao vivo. Então eu aparecia quase todo dia na TV lá, né? Porque como lá a cidade é maior, a propaganda tinha daí. As redes locais. Não, programa falando, mesmo, né? Programa de TV. Eu ia ao vivo em programas de TV. Para falar sobre... Para falar sobre a Oralsim. Ah, entendi. Entendeu? Perfeito. E aí eu aparecia quase que todo dia. A gente patrocinava um programa no SBT e um na Record. Então um dia era em um, outro dia era no outro. Então praticamente todo dia, em algum momento do dia, eu aparecia na TV. Aí tô eu andando um dia na rua, em Rondonópolis, um calor de rachar coco. Encosta-se uma senhora, né? Toda suada, toda, né, no meio da rua. Vem só, esse é o meu dentista, é ele que trata do meu dente, falando pra amiga. Aí eu olhei e falei assim, sou eu, né? Apesar que, vou ser bem sincero, eu nem sabia se era mesmo ou não, entendeu? Esse que é o japonês lá da Oralsim, não sei o que. Falei assim, eu falei, sou eu, né? O japonês da Oralsim sou eu. Rapaz, foi a primeira e a última vez da vida, a única vez na vida que eu tive que fazer uma selfie no meio da rua. Ela me agarrou, me abraçou e falou assim, vamos fazer uma selfie aqui comigo, doutor, no meio da rua. Olha, entendeu? E lá eu virei essa alcunha, né, do japonês da Oralsim. Aqui também, de certa forma, né? Porque aqui tem pouco. Mas é isso, voltando à história, a Oralsim me proporcionou isso, né? Então, poxa, doutor, eu vejo o senhor direto no Facebook, eu vejo o senhor direto ali no outdoor, eu escuto o senhor no rádio, entendeu? Então, isso daí realmente gratifica a gente, né? Porque, enfim, hoje é engraçado que, assim, as pessoas me conhecem muito mais do que eu conheço as pessoas, porque... Além de tudo, assim, eu sou meio cego, né? Sou sou míope. E eu sou péssimo fisionomista, entendeu? Então, as pessoas muitas vezes me cumprimentam na rua. Eu cumprimento, evidente, mas eu tenho muita dificuldade de saber quem são os nomes. Isso é uma coisa que eu sempre tento trabalhar, mas não consigo. Eu sou ótimo para guardar número, mas para guardar nome e fisionomia, eu sou terrível.
Ô, doutor, qual que é assim, a maior dificuldade hoje em se fazer um tratamento? Porque pelo que tu falou, é muito comum as pessoas não terem dentes, né? Assim, Sim. terem falta de dente, terem falha de dente. E existe risco no se fazer o tratamento? Cleiton, olha, você me perguntou qual que é a maior dificuldade. Infelizmente, hoje ainda a maior dificuldade é a financeira. É o custo. É o custo. Melhorou demais, mas ainda para muita gente é proibitivo. Porque em relação ao tratamento, Cleiton, eu falo para os meus pacientes hoje que assim, ó, infelizmente, só não faz implante quem não pode. Porque a gente hoje tem tanto recurso, a gente tem tanta alternativa, que eu sou quase capaz de dizer para você que qualquer pessoa que queira fazer implante consegue fazer. Evidente, existem alguns casos mais complicados, existem casos que você tem que fazer enxerto, existe caso, mas hoje a gente tem uma gama de opção tão grande, até mesmo pessoas que têm a questão da diabetes, a questão de pressão alta. Hoje, para a gente, isso não é mais um problema. É um fator que tem que ser considerado, sem dúvida nenhuma. Né? A gente não pode fazer isso de qualquer jeito, mas não é um fator que impede você fazer. O que impede? Infelizmente, hoje ainda é o financeiro. Ô, doutor, de forma simples, o que é o implante dentário? Assim, para quem... Tá. Porque a gente fala implante dentário, mas o que é isso? Implante dentário. Implante dentário é o seguinte: se você, meu amigo, perdeu o dente, tá? Se você perdeu o dente, você arrancou o dente, você não pode ter dente, certo? Isso é uma coisa que acontece muito lá nos consultórios. O paciente chega para mim e fala: doutor, eu já tenho um implante, né? Hoje a paciente falou que eu tenho um transplante, eu já tenho um transplante de dente, tenho um implante de dente. Aí você olha a pessoa, você vê que a pessoa ainda tem a raiz, né? Quando você tem a raiz ainda, é o que antigamente se chamava de pivô, né? Talvez aí o seu pai, o seu avô já tenham ouvido falar pivô. Era o antigo pivô. Então você aproveitava a raiz do dente, colocava um pino dentro da raiz e fazia uma prótese, que é o tal do transplante, é um implante. Mas não é. O implante acontece quando você perdeu o dente, você arrancou o dente, entendeu? E aí você coloca um implante. O implante nada mais é, pessoal, do que um parafuso. Eu vou falar aqui de uma maneira bem simples, bem simplista, tá? Os meus colegas dentistas vão me odiar, porque é uma forma meio... Mas é isso, é um parafuso. É um parafuso feito de uma liga de titânio, que é fixado no osso, entendeu? Que fica ali guardadinho. Leva-se algum tempo, depende de cada caso, da técnica que está utilizando. Espera ocorrer o que a gente chama de osteointegração, que é a cicatrização do implante no osso. E depois você coloca a prótese. Que para o paciente, que para o leigo, isso é que é o implante. Não, para a gente dentista, o implante é o parafuso que fica no osso. A parte de cima chama prótese. Que é fixada no implante. Exato. E que, na verdade, para o paciente é o que interessa, né? Porque para ele não importa se o implante é amarelo, é verde, é alto, é gordo, é baixo, não. O que importa para ele é o dente. Então, para o paciente é o dente que interessa. Então, o implante ele é feito em 2 etapas. A parte cirúrgica, que é o que eu faço, e a parte protética. Que você faz lá também. Tem um profissional que faz. Isso. Né? Porque lá na Oralsim, Cleiton, a gente adota um modelo de trabalho americano. Tá? Chama Clínica de Alta Performance. O que é isso? Na verdade, a Oralsim, ela funciona mais ou menos como um hospital. Então é assim, ó. No hospital não tem o ginecologista, Sim. o pediatra, o cardiologista, o ortopedista. Cada um faz a sua parte. Exato. Todos são médicos. Se acaso acontecer uma urgência e tiver que fazer um parto, provavelmente um cardiologista até sabe, ele pode até não querer fazer, mas ele sabe fazer, porque dentro da formação dele, ele precisou fazer parto, certo? Então, assim, por exemplo, eu sei fazer prótese? Eu sei. Só que eu tenho dentro da clínica uma pessoa, que é a doutora Fernanda, hoje é a doutora Fernanda, que é especialista nessa área. Então, assim, eu prefiro delegar a ela essa missão do que eu fazer. Eu faço? Se precisar, sim. Mas o que eu sei fazer, o que é minha especialidade? É fazer implante. Mas o implante ele pode ser de um dente só ou da boca toda. Isso é. Você pode fazer um implante de um dente só. Você pode fazer um implante de 3 dentes.
porque daria para fazer de repente uma ponte fixa, você pode fazer uma reabilitação completa. E isso muda do local da boca que está sem o dente ou não? Tipo em cima, embaixo, no fundo, na frente? Sim, na verdade isso aí varia um pouco assim, por exemplo, porque a gente tem sempre que avaliar, Cleiton, densidade e qualidade óssea, entendeu? Em geral, na parte de cima, na maxila, a gente sempre tem um pouco mais de dificuldade de se fazer um implante. Por quê? Porque na parte superior, a gente tem um tipo de osso que ele é mais poroso, ele é um osso mais maleável, entendeu? Uhum. E ele tem que ser desse jeito. Porque esse osso de cima, ele está em contato íntimo com as vias respiratórias. Então, ele precisa permitir trocas gasosas, tá? Isso é um pouco difícil de explicar, mas é mais ou menos isso que acontece. Na parte de baixo, a gente já tem um osso mais condensado, é um osso compacto. Tanto que embaixo é muito comum a gente fazer a técnica da carga imediata, né? Então, o que é carga imediata, Cleiton? Carga imediata é implante com carga mastigatória imediata. É uma técnica em que você coloca o implante e, na sequência, você já põe o dente para mastigar. Entendeu? Tudo de uma vez só? Isso. A gente às vezes consegue fazer tudo de uma vez só. Normalmente leva de 2 a 3 dias. O normal é, faz o implante, o paciente vai na clínica 2, 3 dias consecutivos. Eu brinco com os meus pacientes, ele chega geralmente segunda-feira banguelo e vai embora no máximo na sexta-feira com o dente parafusado. Olha que legal isso. Entendeu? Só que isso é mediante o quê? Mediante avaliação, tem que ter critério, né? E, infelizmente, isso ainda não é possível fazer em todos os casos. Mas a gente tem conseguido bastante resultado nesse sentido, tanto que é talvez o carro-chefe da Oralsim, né? A rapidez, a agilidade. Eu acho que nesses 6 anos que a gente está lá, eu não vou saber exatamente o número, mas a gente deve ter feito aí algo perto de 3.000, 4.000 casos de protocolo, graças a Deus, todos com sucesso. Protocolo é todo esse procedimento. Protocolo é o que o pessoal popularmente chama de dentadura parafusada. Então, assim, o que mais a gente tem procura são pessoas que por algum motivo são desdentadas, ou que tem poucos dentes na boca, ou que os dentes estão muito ruins. Então a gente faz a extração dos dentes quando precisa, faz a instalação dos implantes e faz uma prótese que se chama protocolo. Entendi. Entendeu? E esse protocolo é uma reabilitação completa. Então embaixo são 4 implantes e se faz uma prótese fixa em cima desses 4 implantes. Na parte de cima, na maxila, em geral são 6 implantes e se faz um protocolo que é essa tal da dentadura parafusada. Perfeito. Muito bom. A gente entende mais ou menos. Você vai compreendendo, tentando entender, mas tem coisa ainda que fica, de certa forma, vago. Mas a ideia é um pouco essa, né? A Sim. Ideia é assim, você não vai entregar o ouro inteiro, né? Pro bandido, não é assim, entendeu? De pouquinho. Né? Exato, entendeu? A ideia do podcast, eu acho que é essa, assim, é mostrar para as pessoas que é possível, Sim. que dá para fazer, mas que, né, é a ideia do que fazer em SAP, quer dizer, você está divulgando para as pessoas irem lá conhecer. Sim. Então, se você quer conhecer mais, se você quer saber mais, vai lá, eu tenho o maior prazer em conversar, vocês viram que eu gosto de falar, né? Entendeu? Mas a gente está com o maior prazer, vai tomar um café, trocar uma ideia, entendeu? Para que a gente possa realmente achar a melhor solução, né? Perfeito. Eu acho que isso é o princípio, né? É o nosso slogan, né? Sim. Oralsim, né? O nosso carinho constrói sorrisos. E é isso. Eu acho que a gente é mais do que um número, né, de prontuário. Eu acho que a gente sempre na clínica tenta tratar do ser humano, entendeu? Porque eu vou falar para você, é a maior satisfação para a gente chegar na sexta-feira e ver que é o senhor que chegou lá com problemas de boca, está indo embora com dente, que vai conseguir comer, né? Pode já comprar a carninha lá que no sábado você vai poder ter churrasco. comer o churrasquinho, entendeu? E é isso, eu acho que esse é o princípio, né? Eu acho que a ideia, como eu falei para você, que mais me encantou é a possibilidade de favorecer essa situação, né? Porque é bem isso, o que o senhor falou comigo hoje, que era frentista de posto.
Porque hoje, lá a gente atende tudo. A gente atende desde um empresário até a pessoa mais humilde. Entendi. Entendeu? Porque lá a gente não tem essa distinção. Né? E a ideia da Oralsim, o princípio da Oralsim é justamente esse, a gente possibilitar, favorecer a condição de que uma pessoa que tenha condição de, por exemplo, fazer uma parcela, ele vai conseguir fazer o tratamento. Assim como o cara que chega lá com dinheiro à vista e quer pagar à vista, também tem condição de fazer. Entendeu? Eu acho que esse é o grande encanto da Oralsim, para mim, pelo menos, entendeu? Né? Porque realmente lá eu atendo de tudo. Eu não sei se você lembra, aqui na cidade, não sei se chegou a conhecer, você conheceu o Tizil? Tizil. Tizil era um senhor que vivia andando, ele era meio andarilho. Uhum. Rapaz, ele chegou lá na clínica. Talvez você aqui de Santo Antônio conheça, o Cleiton talvez não lembre, mas o Tizil. A história do Tizil foi o seguinte, ele chegou lá na clínica, tudo sujo, fedido, de verdade mesmo. E ele chegou e falou assim, olha, eu tô com um problema aqui na minha boca, eu queria arrumar. Chamou ele, fez a avaliação, falou, olha, caso do senhor, o senhor já não tem mais dente, o senhor precisaria fazer implante e tal. Ah, Bom, foi embora. No dia seguinte ele chegou com a irmã dele. Uhum. E aí, rapaz, para nossa surpresa, não é surpresa, eu fiquei encantado. Ele chegou e falou assim, olha, quanto que era mesmo o tratamento? Ela falou X, né? Não vou ficar falando o valor aqui. X. Não era pouco, X R$1.000. Tá bom. Aí ele virou para a irmã e falou assim, eu quero fazer. A irmã falou assim, mas ele pode fazer por causa da condição, saúde e tal, a gente fez a avaliação, tudo. Não, ele pode fazer. No dia seguinte, ele chegou com um envelope cheio de dinheiro. Ele falou assim, ó, isso aqui foi uma herança que a gente fez, um terreno que o meu pai deixou e tal, tá aqui. E falou, olha, e eu vim aqui por quê? Porque eu fui em outras clínicas que eles não deixaram nem eu entrar. E o Tizil virou freguês nosso, né? Era muito engraçado, assim, pelo menos uma vez, ele faleceu. Há pouco tempo atrás, fiquei sabendo que ele faleceu. Infelizmente. Mas até pouco tempo atrás, ele ia toda semana, ele ia na clínica tomar um café com a gente. Que ótimo. Entendeu? E é isso, eu acho que esse é o encanto, né? Isso aí que faz a gente... Atendimento humano. Ali. Trabalhar, entendeu? Exato, entendeu? Né? E aí, se começar, tem história pra caramba, né? Mas essa do Tizil é fantástica, cara. Né? Você vê que um cara que... E aí que eu falo, a gente nunca deve julgar as pessoas pela aparência, né? Você vê... Se eu não tivesse nem atendido, se eu não tivesse nem conversado com ele, entendeu? Uhum. E foi isso. Ele chegou na clínica, todo mundo ficou me olhando, assim, falou, mas não sou eu que tenho que avaliar isso, sim, entendeu? Porque, de repente, o cara tem ou o cara não tem. Assim como também já apareceu muita gente lá, toda metida besta, bancando pose. E não conseguiu. Que não, até deixou de pagar, você entendeu? Fez e parcelou e não pagou, enfim. Mas é isso. Doutor, perfeito. Queria agradecer a sua participação. O papo foi ótimo, foi muito bom conhecer mais da história. Opa. Tinha muita coisa que eu ainda não sabia. Agradecer por abrir um pouquinho da tua história particular, sim, também com a gente, explicar um pouquinho sobre o seu trabalho. E é isso. O videocast ele está aqui para apresentar as pessoas, apresentar a história das pessoas e poder mostrar e contribuir com os platinenses, né? Contribuir para a cidade, contribuir para as pessoas aqui de Santo Antônio da Platina. Meu muito obrigado. Não pode esquecer de pedir para já curtir a página, se inscrever na página, sim, deixa o comentário. Bota aqui embaixo, aqui, ó, no comentário, aqui embaixo, entendeu? Bota aqui, clica, como é que é? No sininho. Ativa o sininho. Ativa o sininho. Se inscreva, entendeu? No canal. Se inscreva no canal, manda sua curtida, entendeu? E eu tenho certeza que a próxima vez que eu vier aqui, ele já não vai engasgar tanto, entendeu? Vai dar tudo certo. A gente vai se acostumando. Eu fiz o desafio dos 1000, agora eu vou fazer o desafio no 100º podcast, entendeu? Aí eu venho aqui de novo, entendeu? Pra gente poder fazer de novo. Mas é isso aí, pessoal. Olha,
Cleiton, muito obrigado, entendeu? Valeu. Obrigado pela parceria, obrigado aí por tudo, pela gentileza. É uma honra ser o primeiro, entendeu? E fica tranquilo, cara. Erros são erros e assim vai, e a gente vai aprendendo cada vez mais. Perfeito. Obrigado, um grande abraço, até a próxima.